Viegas, nosso presidente Paulo Peixoto, doutor Dantas, grande amigo Florian, que é um dos precursores da educação legislativa no Brasil, que eu tive a honra de, mais adiante, seguir os seus passos lá no Interleges, no ILB. Queria parabenizar, Paulo, pela iniciativa de reunir aí as assembleias, as câmaras e as entidades municipais que hoje tanto demandam, né, esses trabalhos aí de educação municipal. E eu vou na linha, Paulo, do que o Dantas iniciou a fala dele. Né? Eu vou falar um pouco dessa experiência, doutor Flória, que nós tivemos aí com os municípios Brasil afora, fruto das nossas incursões aí com a educação corporativa. E a minha fala vai ser muito em cima dessa prática, né, e dessa vivência que nós tivemos viajando aí os 4 cantos do Brasil, e com apoio sempre firme da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo, que é a ABEL. De início, eu queria colocar que um dos principais problemas que nós detectamos na participação das câmaras municipais, do legislativo como um todo, em políticas públicas, se deve ao não tratamento adequado da questão orçamentária, do planejamento do orçamento. Dificilmente nós vamos encontrar em câmaras municipais e até em assembleias, nós não vamos encontrar uma institucionalidade do tratamento da questão orçamentária. E quando eu falo de orçamento, eu não estou falando somente de receita e despesa, eu estou falando do planejamento municipal, né, que depois eu vou discorrer um pouco sobre isso, e sobre as prioridades. E quando eu estou falando de planejamento, eu estou falando de plano plurianual, municipal, e estou falando de lei de diretrizes orçamentárias municipais. Então, temos que avançar muito ainda nisso. Inclusive, na época que nós, aí ao lado do Dantas e do Paulo Viegas, nós tivemos aí muita satisfação conduzindo lá o Instituto Legislativo Brasileiro, nós tínhamos uma oficina específica, né, para dar tratamento a essa questão orçamentária, que mesmo no nível federal ela já é complicada. Vocês vejam agora que o noticiário dá conta de um orçamento fake. Imagine isso produzido no Congresso Nacional. Né? O que se dizer, né, de como essas coisas acontecem nos municípios, nos estados. Então, o primeiro foco que eu acho que merece um investimento de capacitação é na disseminação das boas práticas de orçamento. É difícil, porque é um tema tão árido que nós temos aqui o Paulo Viegas, que é consultor de orçamento, eu também sou, até para nós, Peixoto, que lidamos com essa temática, nós temos dificuldade, muitas vezes, de lidar com esse cipoal de normas, né? Cipoal normativo que trata da questão orçamentária. Então, e veja, se nós formos fazer uma retrospectiva bem histórica do nascimento do Poder Legislativo, doutor Flória, o orçamento é a razão de ser do Legislativo. O Legislativo não nasce para fazer leis. O Legislativo nasce para fiscalizar o gasto do Executivo. Ou seja, ele nasce a partir do orçamento. Muito bem, então, em termos de educação corporativa, educação legislativa, eu traria como um dos pontos principais a utilização, né, pelas câmaras municipais até a criação, talvez, né, onde for possível, não precisa ser algo sofisticado, mas a institucionalização de uma comissão de orçamento nas câmaras municipais. Nós sabemos que nós temos câmaras de diversos tamanhos, tamanhos grandes, tamanho maior,
de dimensão média e outras, né? Mas eu defendo, Dantas, que essas câmaras elas possam explorar mais a questão orçamentária. E aí eu falo do plano do projeto de lei orçamentária, a LOA, do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, exatamente e o projeto e o PPA municipal. E eu vou lhe dar aqui alguns dados que quem já fez teve a oportunidade de visitar os municípios, muitas vezes o orçamento que vai ser aprovado, Paulo Viegas, na Câmara Municipal, é feito pelo contador da Câmara. Aliás, é feito pelo contador, não é quem dá assessoria aos vereadores na aprovação, é o contador da própria Câmara. Quer dizer, aí até um pouco de uma simbiose, né? Da prefeitura, você fala, né? Exatamente. Então, eu queria colocar como ponto assim, muito sensível na discussão das políticas públicas municipais, a primeira coisa, onde é que elas vão estar presentes? Né? Então, o orçamento é o maior espelho, né, dessa política. Muito bem. Numa dessas nossas viagens também, né, acompanhando aí os senadores em algumas atividades de educação legislativa, nós detectamos também uma necessidade de foco. Vou dar aqui um exemplo. O senador Wellington Fagundes, certa vez, convidou o Instituto Legislativo Brasileiro e disse, Helder, nós precisamos fazer um curso lá. E aí nós tínhamos uma grade de cursos, né, voltado para diversas áreas. Nós tínhamos lá um portfólio de curso na área de orçamento, na área de processo legislativo. Ele disse, não, nós não vamos tratar disso. Eu preciso tratar de como o poder legislativo municipal daquela região vai enfrentar os seus principais problemas. E qual era o problema lá vamos dizer, desse trecho, né, desse pedaço do Brasil que nós estávamos visitando? Era infraestrutura. Não é? Era infraestrutura para escoamento de soja. Então, como a Cleide bem colocou, é possível que em alguns municípios o problema seja droga infantil, o outro seja transporte urbano, enfim. Mas o problema naquele momento que mais agravava, e aí eu estou falando dentro das perspectivas de desenvolvimento, de política pública, o que mais afligia as pessoas ali naquele momento era, eu digo, o setor produtivo, e, consequentemente, a geração de renda e emprego, era o problema de infraestrutura. E como inserir o Poder Legislativo, a Câmara de Vereadores, nessa discussão? O mais impressionante é que, quando nós inclusive levamos especialistas aí da consultoria para fazer uma apresentação sobre infraestrutura e focado naquele caso específico, era uma questão de malha ferroviária da região, né? Aquilo despertou nos vereadores que tinham conhecimento de causa do problema, né, assim, a perspectiva de atuar politicamente para enfrentamento desse problema. Então, o que eu quero colocar é que a educação legislativa, o assessoramento legislativo, ele, é claro que precisa, obviamente, né, de todo o contorno teórico, mas ele tem que estar muito bem focado também nos problemas locais. E sobre problemas locais, narrar aqui que, na época, o então presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira, nos pediu uma oficina, Peixoto, lá em Lavras da Mangabeira, que por acaso era o município de nascimento do então presidente do Senado. E nós lá no Interleste convocamos alguns consultores, levamos o brilhante Lagares, né, nosso especialista em agricultura, também recursos hídricos. E quando nós começamos a fazer a nossa apresentação sobre isso na questão educativa, para levar questão de política pública para os vereadores, não só de Lavras da Mangabeira, mas de toda aquela região ali no Ceará, perto do Cariri,
Aí um vereador pediu a palavra, e eu achei assim fantástico. Ele disse assim: doutor, isso aí é muito bonito, mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor aqui. Aqui não tem água nem para os alunos tomarem água, não tem água para os alunos beberem durante a aula. Quer dizer, a gente estava com aquela missão de falar, né, sobre toda a problemática de política pública relacionada a recursos hídricos, e, na verdade, e aí falha nossa, esquecemos de focar, né, na dor e no problema que aquela região vivia. Então, eu assim, de uma forma bem na linha do que o Dantas vinha colocando, né, eu estou narrando essas experiências para que nós possamos fechar uma compreensão, assim, a meu ver, de que o trabalho, né, o trabalho de assessoramento e apoio aos legislativos municipais, ele passa muito por uma questão de diagnóstico também, né? E isso é um processo. O próprio processo de feição, o Peixoto é professor dessa área, sabe muito bem, que a política pública ela tem um ciclo, né? E a primeira, e uma das fases da elaboração da política pública é exatamente que problemas públicos nós vamos enfrentar, né? E não se resumir também somente ao poder público na solução dos problemas, a iniciativa privada, né? Os organismos da sociedade civil podem participar também da solução. Agora, o papel da Câmara Municipal, ela deve ter um papel de protagonista exatamente nessa coordenação, né? Nessas amarras entre os atores, os diversos atores públicos e privados, na solução desses problemas. Eu, certa vez, estava, inclusive, o Gadelha está aí, nós tivemos, Gadelha, lá no evento, lá no Sim, só confirmando, estou lhe ouvindo. Na Câmara Municipal da Paraíba, né, que foi um evento que nós realizamos lá, que era justamente para tratar de orçamento público. E, assim, nós levamos aos legislativos da Paraíba diversas assim, propostas, né? Inclusive da emenda impositiva, olha lá, que era a emenda impositiva que está agora implantada vamos dizer assim, no âmbito federal, né? Por que não trabalhar a questão das emendas impositivas no âmbito dos municípios, né? Até por uma questão de simetria constitucional. Enfim, eu vejo que há um espaço, e todos foram unânimes em dizer isso aqui, há um espaço muito grande para se trabalhar esse assessoramento, essa educação, né, municipal, agora, com foco nos problemas reais, né? O Brasil hoje é um dos maiores cemitérios de obras do país. Começa e não termina. Por quê? Porque as pessoas não sabem fazer projetos, né? Então, é importante que o gestor municipal, os nossos colegas que trabalham, inclusive também no Legislativo Municipal, tenham noções básicas, né, de um projeto, de como fazer um projeto, né? E esses projetos é que o desenho inadequado é que causa exatamente o insucesso, né, de muitas políticas públicas. Eu queria só encerrar. Já tem tempo aí, Paulo, ainda? Paulo Viegas? Temos 2 minutos? Aí, tem, rapaz, 2 minutos. Eu estava com dificuldade de liberar o microfone aqui, desculpa. 2 minutos, Helder, obrigado. 2, ok. Então, há uma dificuldade, a outra dificuldade que nós detectamos também nessas incursões aí nos municípios brasileiros diz respeito a, vamos dizer, o que eu chamo de ganho de escala, né? Há municípios muito pequenos que, às vezes, é uma rua principal e o resto são sítios ali ao redor. No Nordeste há muito isso. Aí como é que você vai falar de política pública para um ente municipal como esse? À época, nós estávamos com
um programa de coletivização. E o que é que eu chamava isso, coletivização? Seria a organização de municípios, até porque a legislação já permite em consórcios, né? Se não é possível, né, desenvolver individualmente esses trabalhos, né, nós podemos deliberar sobre arranjos entre municípios de forma a que não um, mas digamos 10 municípios possam, né, aí de uma forma mais articulada, buscar recursos em organismos multilaterais, fazer convênios, inclusive consorciados com a própria União, né? Eu estava vendo agora no Tocantins, que eu estou no momento trabalhando num gabinete parlamentar da senadora Cátia Abreu, e estava vendo, né, as possibilidades que o estado do Tocantins tem nessa área de agricultura, né, de buscar os municípios ali, buscarem fontes de financiamento até em organismos internacionais. E qual é o problema que ocorre quando a gente vislumbra isso? A capacidade de endividamento dos municípios, né? Muitas vezes o município tem ali uma expertise, mas as finanças públicas estão deterioradas e ele individualmente não tem essa capacidade de buscar financiamento. Por isso é que eu falo que uma coisa a se pensar é desenhar, né, fomentar cada vez mais essa questão dos consórcios municipais, até para ver se esse ente, né, e juridicamente falando, esse ente consorciado, ele pode, né, ter aí mais espaço para pleitear recursos nas políticas públicas. E eu, Paulo, encerro, agradeço a atenção. Aliás, para finalizar, outro problema concreto. Nós estamos agora para ver uma questão de instalação de energia solar, não é? Em alguns municípios da região norte. Isso precisa mobilizar os legislativos municipais, né? E vai sair um marco jurídico agora da energia solar, né? Então, há um espaço muito grande para que as câmaras municipais possam avançar e nessa linha de desenvolver aí de forma protagonizada atuação nas políticas públicas. Muito obrigado, viu, pessoal?